Pessoal, bom dia outra vez. Depois de uma pequena interrupção, estamos de volta, né? Tranquilos. Bom dia a todos novamente. Sou Edgar D'Andrea, sou sócio da PwC e gostaria de dar boas-vindas a todos os nossos convidados, todos os painelistas e todos os participantes. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre segurança cibernética e proteção de dados, né? No mundo cada vez mais dinâmico e digital, altamente competitivo, as organizações estão cada vez mais em busca de evidenciar sua marca, atuando fortemente na transparência da governança corporativa e na inovação dos negócios. E, ao mesmo tempo, elas precisam se manter confiáveis, resilientes e gerar alto valor agregado. Nesse cenário, nós da PwC buscamos responder às constantes mudanças de modo eficaz, promovendo discussões atuais como essa que nós vamos ter hoje e gerando resultados capazes de criar valor a todos os stakeholders. Resolver os problemas atuais e do futuro requer equipes de solvers, cada um com o aprofundamento necessário na sua área de especialização e juntos combinando todas as habilidades necessárias para resolver desafios novos e complexos. Nossa conversa de hoje tem como objetivo marcar o lançamento da pesquisa global da PwC, a Digital Trust Insights 2022, no Brasil. A análise das respostas dos mais de 3.600 respondentes nos revelou insights importantes que nós vamos discutir hoje. Nós convidamos 3 renomados especialistas em segurança cibernética do país a participar desse evento e para que tragam suas percepções a respeito das revelações dessa nossa pesquisa. Nós, da PwC, nos colocamos como solvers, pessoas que resolvem, movidas e apaixonadas por desafios, que se unem de forma rápida para criar soluções inovadoras para os novos tempos. Para ajudar nossos clientes e a sociedade, lançamos recentemente a nossa estratégia, a qual denominamos a nova equação. Para ilustrar o que significa essa nova estratégia, vamos apresentar um rápido vídeo de nossa campanha, a nova equação, e retornaremos em seguida. Obrigado. Pense nisso. O que é a nova equação? É uma nova maneira de ver o mundo. Combinações inesperadas entre pessoas e tecnologia, resolvendo muito mais do que fariam sozinhos. Antes de iniciar o evento, eu vou pedir para a Larissa, que está aqui ao meu lado, de passar algumas instruções gerais para todos os participantes, de maneira que a gente possa ter um evento interativo. Bom dia a todos. Lembrando que essa sessão ela será gravada e a gravação será enviada a todos que estiverem participando hoje na sequência do evento. Convidamos todos vocês a fazer perguntas, porque existe um campo de chat habilitado na frente, aqui na tela. Acompanhe a PwC nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, estamos à disposição de vocês. Aqui nós conseguimos ver a interface. Tem abaixo da tela que vocês estão agora, existe um campozinho para que vocês possam fazer as perguntas. O time que está nos apoiando no evento, eles irão receber, e as perguntas que não conseguirem ser feitas e respondidas ao longo do evento de hoje, nós responderemos na sequência e enviaremos a quem a elaborou. A abordagem das empresas em segurança cibernética e proteção de dados também exige uma nova equação. Nossa visão é que a segurança e proteção de dados deve ter um papel fundamental nas organizações, do conselho à operação, tendo como propósito construir confiança, estabelecer resiliência e habilitar negócios e inovação, muito além das questões técnicas. E, dando início à nossa conversa, gostaria de apresentar
os nossos painelistas convidados. Mais uma vez, 3 executivos que são destaques nacionais em sua atuação profissional e que estarão conosco até às 10h30. Primeiramente, gostaria de apresentar Alexandre. Alexandre tem mais de 30 anos de segurança da informação e segurança cibernética. Tem atuado em diversos segmentos do mercado, em grandes consultorias do Brasil e América Latina. Ele é professor em cursos de pós-graduação e MBA, formado em sistemas da informação com MBA pela FGV e atualmente ocupa o cargo de CISO da DASA. Bem-vindo, Alexandre, obrigado por aceitar o nosso convite e estar conosco aqui nesses minutos aqui para uma discussão sobre segurança cibernética. Obrigado, seja bem-vindo. Obrigado, Edgar. Obrigado, Larissa, aí pelo convite. Obrigado, bom dia a todos aí que nos assistem. Ótimo, obrigado. A outra panelista, Márcia Tosta, reconhecida como Security Leader 2021 no setor público e também como Top Women in Cybersecurity Latin America 2020, pela WOMCY, atua há mais de 3 décadas no desenvolvimento, gestão e consolidação da área de segurança da informação nas maiores empresas brasileiras. Seu foco é o gerenciamento e proteção de violações de dados, vulnerabilidades e riscos, gerenciamento de identidades, privacidade e planejamento estratégico. Atualmente ocupa o cargo de gerente executiva de segurança da informação da Petrobras. Márcia, muito obrigado, seja bem-vinda, é um prazer ter você aqui e mais uma vez agradeço o convite, a você ter aceito o nosso convite. Bom dia, Edgar, bom dia, Larissa. Bom dia a todos. Eu estou super honrada em participar dessa discussão, é uma discussão muito importante aí, a gente está olhando, né? Temos que cada vez mais promover isso para que a gente consiga dar nossa contribuição aí para a segurança. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Estou aqui à disposição. Obrigado. Marcos Oliveira, nosso terceiro panelista, ele é Country Manager da Palo Alto Network, mais de 20 anos de experiência em segurança. Antes de assumir o atual, e ocupou cargos estratégicos e de decisão na Blue Coat, adquirida pela Symantec em 2016, e também na Nortel Networks. Marcos, seja bem-vindo. É um prazer ter você aqui conosco também. Obrigado por ter aceito o nosso convite e, por favor. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Larissa, Márcia, Alexandre e todos os convidados e participantes. É um grande prazer estar aqui discutindo com vocês e com o objetivo de trazer esses insights e agregar para a nossa sociedade. Obrigado, gente. Larissa Escobar, que falou rapidamente, a Larissa está aqui ao meu lado. A Larissa é diretora da PwC em Cibersegurança e Proteção de Dados. Tem mais de 20 anos de experiência na área de segurança, informação e atua em diversos segmentos do mercado. Ela é engenheira de formação. Larissa é especialista em cibersegurança em ambientes de missão crítica e é uma referência no Brasil em proteção de dados e privacidade também. Larissa. Muito obrigada pelo convite, Edgar. E eu estou muito feliz de ter todo na verdade, ter esse time aqui tão robusto para participarmos da discussão da manhã. Obrigada a todos. Falando um pouquinho da BTI, pesquisa, ela é uma pesquisa que já acontece há 24 anos e ela vem sendo uma referência no mercado aqui no Brasil e no mundo. É uma referência para fundamentar pontos de vista, para fundamentar defesas de percepções de CISO e de empresas em geral. A Global Digital Trust Insight, ela foi realizada entre julho e agosto de 2021. Ela foi respondida por 3.082 executivos de negócios, de tecnologia, de segurança, CEOs, diretores. No Brasil, foram 124 respondentes. O número de representantes
executivas, e aqui Márcia representa 33% da nossa. Marcamos aqui, nessa conversa hoje, então, no Brasil dessa pesquisa, uma referência que a gente denominou uma referência aos executivos para simplificar a segurança cibernética hoje. As principais revelações da pesquisa podem surpreender a todos, até mesmo desafiar. Isso porque é claro que a missão da área de segurança cibernética dos dados está mais orientada para gerar confiança, estabelecer resiliência e habilitar negócio e inovação nas organizações, que exige uma atuação diferenciada do ser. A sua atuação diferenciada vai do conceito à operação. Ao mesmo tempo, exige uma calibragem da segurança e proteção de dados com base em gestão de risco, suportados por dados precisos e inteligência de ameaças. Exige também a busca da simplificação ou da abordagem simplesmente segura. E, por fim, exige a confiança na segurança de todo o ecossistema que a gente participa, terceiros, investidores e assim. Então, é uma abordagem diferente da abordagem tradicional técnica. As principais revelações da pesquisa aquilo que nós vamos concentrar na nossa conversa com os nossos convidados primeiro, como o CEO ou a alta administração faz diferença na segurança cibernética das organizações. A segunda questão que a pesquisa traz a sua organização é muito complexa, de fato, que é necessário ser. A terceira é como saber que você está protegendo a sua organização contra os riscos mais importantes para o negócio. Algo importante. A quarta, a sua organização está pronta para detectar, conter e responder a um incidente? E ela está pronta para gerir uma crise cibernética diante de um incidente? E, por fim, a quinta pergunta, o quinto insight que a pesquisa nos traz e nos revela você conhece bem os riscos cibernéticos dos terceiros, dos fornecedores e parceiros de negócios da sua cadeia de suprimentos? E agora a gente começa, com base nessas perguntas, aquilo que seria o mais importante aqui, é escutar esses nossos convidados para que eles tragam o ponto de vista deles com base nessas questões colocadas na nossa pesquisa. Larissa, por favor. Muito obrigada. Então, a primeira pergunta é que é fato, grande parte das organizações elas são consideradas complexas demais para serem protegidas. E essa afirmação foi feita porque 77% dos respondentes brasileiros da pesquisa têm essa opinião, ou seja, as conexões digitais se multiplicaram e formaram teias cada vez mais emaranhadas de novas tecnologias. E, por isso, eu pergunto aos painelistas, as organizações estão, de fato, muito complexas para serem protegidas? Que direção tomar para a simplificação dos modelos, da arquitetura e da tecnologia, evitando introduzir complexidade desnecessária? Fiquem à vontade, aí quem estiver convidado para responder a primeira pergunta. Quem se habilita? Márcia, você é a mulher aqui, seja a primeira a responder. Fica bom. Convite. Ladies first. Então, deixa eu dar minha opinião, Larissa, que a gente tem um legado grande, né? Principalmente as empresas mais antigas, de aplicações e servidores e arquiteturas que já existiam e que ainda são necessárias nas companhias. Algumas não acompanharam a evolução tecnológica, outras sim acompanharam. Então, eu acho, sim, que a gente tem muita complexidade, até meio cultural, né? Ao invés das empresas revisarem toda a arquitetura a cada nova implementação, muitas vezes isso era encaixado, né? Então, isso aqui é legal, eu estou precisando, coloca aqui, e foi criando um monte de puxadinho de aplicações que, no final, elas têm que interagir entre si.
Então, eu acho que sim, a gente tem esse problema de complexidade, mas acho que muitas vezes isso é desnecessário, né? A gente tem falado bastante atualmente em higiene, né? Higienização do ambiente. Eu acho que é fundamental que todas as empresas realmente reavaliem a sua arquitetura, o seu ecossistema de segurança, porque vai aparecer também coisas que não são mais necessárias, aplicações que estavam lá e que continuaram lá e que, na verdade, não são mais necessárias. E vai ficar gritante a necessidade de atualização em aplicações que são antigas, porque todos nós sabemos que é uma vulnerabilidade muito grande mantermos no nosso ambiente ou sem a configuração e a proteção necessária, ou uma janelinha, né? A gente blinda tudo que é novo, a gente implementa, coloca as melhores práticas ali, para a gente poder tratar isso, é a higienização do ambiente, é se debruçar sobre o seu ecossistema de segurança, olhar sua arquitetura e reavaliar realmente o que é necessário e cuidar muito do básico bem feito, o processo de atualização. O que vai ficar no meu ambiente, ele tem que entrar num processo de atualização de patches, ele tem que ser revalidado, às vezes até reconfigurado, né? Então, eu acho que é um problema que as empresas lidam, sim, principalmente as mais antigas, e que a contramedida que eu usaria seria a higienização, a reavaliação do ambiente, a adequação para o momento atual. A tecnologia mudou, o mundo mudou, a gente está com tudo ao mesmo tempo agora, tudo muito mais rápido, e é necessário que isso seja cuidado, porque senão o bicho vai crescer, né? Quanto mais o bicho cresce, pior fica a ameaça. Né? Perfeito, muito obrigada, Márcia. Alexandre, gostaria de fazer algum complemento? Puxa, dentro dessa linha que a Márcia colocou muito bem, pessoal, com relação à complexidade, né? Que é ambientes, principalmente empresas que têm ali uma estratégia de adquirir outras empresas, e aí, parafraseando a Márcia, a gente vai fazendo esses puxadinhos. Cara, isso fica bastante complexo, e aí eu tenho que proteger tudo isso. Proteger, expandindo as minhas tecnologias de segurança. Então, veja que dentro dessa complexidade, eu já tenho um grande desafio, que é qualquer framework de segurança fala, olha, gestão dos ativos. Quais são os ativos que você tem ali no seu ambiente? E quando você começa a fazer essa gestão de ativos, novamente, Márcia, um ponto importante que você colocou, eu começo a descobrir sites expostos na internet, sistemas de legado que tem já um novo sistema que não precisa daquele cara. E aquele cara que eu desconhecia, não sabia que ele existia, está lá, largado, desatualizado, pronto para uma ameaça ali que uma vez dentro do meu ambiente comprometer. Então, para fazer a gestão dessa complexidade toda, veja, contar a máquina, né? Eu falo para o pessoal. E assim, quando eu falo de gestão de ativo, cara, quais são os servidores? Qual o nome do servidor? Qual o endereço IP? Qual o sistema que ele suporta? Isso para governança, né, da TI, para a segurança, é fundamental. Eu não consigo proteger aquilo que eu não sei que existe. É muito comum a gente ter incidentes que ativos, entre aspas, desconhecidos são comprometidos. Né? Não higienizados, novamente, como a Márcia colocou, porque eu não sei que existe, eu não instalo o patch, né? Eu não faço gestão, eu não instalo as tecnologias de segurança. E aí, quando eu não faço a revisão dessa arquitetura, tanto de infra como segurança, eu crio complexidade também da gestão da operação de segurança. Tive uma experiência que eu ficava muito incomodado, que a gente tinha mais de 40 tecnologias. Cara, mais de 40 tecnologias significa 40 suporte, treinamento, sustentação, porque não adianta adquirir aquela tecnologia fashion que está na moda, tal, marketing, aquela coisa tal, e não cuidar. Não adianta. Tem que ter a super ferramenta, a Ferrari, e tem que ter o piloto. Então tem que ter treinamento, tem que estar preparado para sustentar todas essas tecnologias. Puxa, será que eu preciso dessas 40 tecnologias? E muitas vezes eu não obtenho todos os recursos, todos os benefícios daquelas ferramentas. E uma coisa que eu já observei é que muitas dessas ferramentas, elas têm intersecção de funcionalidade. Puxa, qual que é o problema que eu quero resolver? Qual que é a ameaça? Né? Eu sou muito drivado à ameaça. Quais são as ameaças que eu quero tratar? Estar preparado para detectar e conter, como o Edgar disse muito bem, e responder. Legal, com base nesse input das ameaças,
das ameaças, eu olho para as minhas tecnologias. O AWASP, ele fez um projeto bacana que ele chama de Cyber Defense Matrix, uma matriz baseada no NIST, nos tipos dos ativos, que você vai posicionando as suas tecnologias. E é muito bacana que quando você faz isso, está lá uma caixinha de detecção endpoint. Você descobre que você tem 20 tecnologias. Significa que você está fritando as máquinas dos usuários com um monte de tecnologia e muitas delas conflitando. Então, olha só, eu, segurança, passo a atrapalhar o negócio. Aqui tem uma oportunidade de simplificar. A tecnologia evoluiu, eu posso usar uma única tecnologia. Então, simplificar as tecnologias dentro desse modelo complexo é muito importante, buscando tecnologias que se integram mais, né? Buscando tecnologias que agregam mais funcionalidades, resolvem mais problemas. Esse tipo de análise é importante para a gente diminuir essa complexidade e simplificar ali a operação da segurança, as proteções. Muito obrigada, Alexandre. Marcos, você poderia fazer seu comentário? Perfeito, agora está bem. Está bom? Isso. Vamos lá, então. Excelente pergunta e muito ótimos conceitos aí da Márcia e do Alexandre. E aí eu fico pensando... Meu Apple Watch está falando comigo. Aí eu fico imaginando o que o Edgar falou, né? A nova equação. E se a gente for olhar essa nova equação já lá na primeira pergunta, ela já é uma nova equação complexa. E se a gente for olhar por que nós chegamos a esse ponto, nós poderíamos fazer uma análise rápida de todos os desafios que ocorreram até a gente chegar nesse ponto. E esses desafios, eles não são somente tecnológicos, mas são os desafios que iniciam com a estrutura, né? A estrutura organizacional. Hoje, pela primeira vez, a gente está falando que o CEO faz diferença. Antigamente, existia um distanciamento em relação ao negócio, então isso daí já mudou, mas se a gente iniciasse que o primeiro desafio dessas empresas começam com a estrutura, né? E a estrutura organizacional, se segurança faz parte ou não faz parte de TI, se eles fazem parte da estratégia, logo no início da estratégia do negócio. Esse sempre foi, por exemplo, uma bandeira que a Márcia colocou, né? Eu preciso estar frente ao negócio para poder ajudar, para que a parte de segurança seja habilitadora de negócio. Então, comece com esses desafios estruturais, depois vem os desafios processuais. Se a minha empresa tem os processos adequados, esses processos eles são bem definidos, todo mundo sabe qual o papel de cada um. Aí depois a gente vem com os desafios humanos, que é em relação à escassez de recurso especializado. E aí quando o Alexandre fala de complexidade, né, dos componentes de arquitetura, há uma contribuição da empresa em aumentar a complexidade com recursos limitados, ou recursos que não estão capacitados adequadamente para respeitar ou para dar o suporte àquilo. Então, há na verdade, uma contribuição com a complexidade, né? E depois nós temos as tecnologias, que por si só, se não houver um planejamento de visão, de arquitetura, e que haja uma clareza nos componentes mínimos, a gente tem toda essa equação. Aí, em cima disso, vem o outro ponto que vocês falaram, que é a transformação digital. A transformação digital deixou tudo isso para trás e acelerou. E aí nós temos dois mundos. E como nós vamos viver nesses dois mundos? Eu acho que, e aí a pergunta é, como fazemos isso? Eu acho que tem que haver uma parada de reflexão com relação a tudo isso que aconteceu e iniciar um processo de revisão, seja através da higienização, que a Márcia falou, mas existe vários caminhos que hoje são disponíveis para que a tecnologia realmente habilite o negócio. Eu vou dar alguns exemplos com relação à transformação digital. Hoje, praticamente, a tecnologia está à frente, do ponto de vista de machine learning, inteligência artificial, para ajudar nesse contexto de simplificação. Então, talvez o desafio é que
está havendo uma convergência desses dois mundos e talvez as empresas tenham a dificuldade de ter a clareza como eu simplifico ou como eu inicio um processo que seja contínuo e sequencial para que haja o fortalecimento contínuo. Acho que tem um pouco desse contexto. Perfeito, Marcos. Muito obrigada. Excelentes reflexões. Então, vou partir para a segunda pergunta. A nossa pesquisa DTI de 2022 mostra que no Brasil, 83% das organizações prevêem o aumento dos gastos cibernéticos em 2022, em comparação com 69% no mundo. Vocês entendem que isso seria consequência da conscientização ampliada dos ataques cibernéticos crescentes, dos casos reportados e públicos, da entrada em vigência da LGPD ou tudo junto? A pesquisa ainda mostra que apenas 10% dos CISOs têm acesso direto e regular ao CEO da empresa. Como ele deve construir o apoio da alta administração e os executivos, né? Como o CISO deve se preparar para construir e defender o orçamento de cyber do próximo ano? Com esse desafio. Alexandre, eu convido você agora a dar início à nossa discussão. Perfeito, Larissa. Larissa, nesses mais de 20 anos trabalhando com segurança, eu posso afirmar que a principal ferramenta para a gente responder essa pergunta ali do C-Level, do board, é a visão de riscos, é a gestão de riscos. Então, isso é fundamental. Isso é algo que o board, ele entende. Quais são os meus riscos? E numa linguagem que ele entenda. Uma vez definido, uma vez identificado esses riscos, e aí essa gestão de riscos, eu vou utilizar alguns inputs, né, importantes. Entendimento da estratégia da empresa. Quais são os riscos, olhando para o cenário de segurança, né, quais são as ameaças cibernéticas que podem comprometer a estratégia de negócio? Existe algum driver relacionado à compliance? Opa, LGPD, preciso proteger a informação. Preciso proteger a estratégia, preciso proteger a informação, preciso proteger contra um cenário de ameaças que o meu negócio está exposto. Isso identificado, eu apresento para o board uma estratégia para amenizar esses riscos. E, junto com essa estratégia, muitas vezes a gente chama de plano diretor, eu coloco também algo que é muito importante, que é algum indicador que mostra que eu estou evoluindo. Olha, eu tenho uma maturidade X aqui e a minha missão em 3 anos é chegar com uma maturidade Y. E para chegar nisso, eu tenho uma jornada, que não vai ser em 1 ano, serão 3 anos. Anualmente eu atualizo. E eu mostro o quanto que eu preciso de investimento para sair do ponto A no ponto B no final do ano. Então, tem a gestão de riscos, tem ali um indicador que mostra a evolução da minha maturidade. Essa é a forma que eu vejo ali com sucesso, né, conversando ali com o board, né, onde ele fala, puxa, hoje eu sei como é que a gente está. Hoje eu sei como que a gente está atuando, onde a gente está, onde a gente vai chegar. E essa jornada tem um custo. E a gente negocia. Olha, esse custo, esse investimento está associado ao tratamento desse risco. Se a gente não investir aqui, a gente vai estar assumindo, né, esse risco, não estaremos trabalhando esse risco residual. Então, gestão de riscos, mais o indicador de maturidade, que pontualmente a gente vai até o board mostrando essa evolução, é uma forma que eu vejo ali de sucesso para mostrar que a gente está melhorando a nossa maturidade, que a gente está protegendo e compartilhando os riscos ali, mostrando que a gente está tratando. E é importante que, assim, definir um escopo, né? E esse escopo é em cima das joias da coroa, não dá para proteger tudo, segurança 100% a gente sabe que não existe. Então, olha, esse ano eu protejo isso aqui, tá? Porque isso daqui é onde está meu ouro, né? Meus dados pessoais, sensíveis, estratégicos, tem LGPD, aqui a gente precisa proteger. E aquele meu enxoval de segurança vai priorizar ali. No segundo ano, a gente revisita a estratégia e valida qual que é esse novo escopo. E aí eu vou expandindo esses serviços de segurança, né? Eu acredito muito que a gente, como segurança, somos um grande habilitador e um grande prestador de serviço. E eu tenho esse portfólio, e a gente vai expandindo esse portfólio para os nossos negócios mais críticos, né?
Então, esse é o modelo que eu acredito que a gente testou e vem mostrando ali, vem dando visibilidade da segurança, né, da evolução da segurança, o quanto que a gente está protegendo a empresa, o que falta, o que a gente está priorizando. Perfeito, Alexandre. Muito obrigada. Márcia, você gostaria de fazer um complemento, por favor? Assim, concordei com tudo que o Alexandre falou, é realmente a melhor maneira. Eu gosto de dizer que quando a gente chega numa empresa, um novo país, né, que a gente está indo. A empresa ela tem suas culturas, ela tem os seus processos, e para que a gente possa fazer um bom plano diretor, a gente tem que conhecer tanto a cultura da companhia quanto a expectativa do board alinhado às estratégias, né? Então, eu acho que realmente esse ano foi um ano que deu... Esse ano e o ano passado, né? Quando começou a pandemia, quando houve a ampliação da superfície de exposição, quando começaram a aparecer os ataques, quando se materializaram os ataques, eu acho que a gente já começou a deixar de ser conhecido como Cavaleiro do Apocalipse, e as pessoas começaram a enxergar que realmente tudo que aqueles malucos estavam falando, isso pode realmente acontecer e tem impacto realmente, né? Então, é muito importante a gente conseguir falar a linguagem do board, e é a linguagem do risco, é a linguagem de parada operacional, é a linguagem do impacto financeiro ou do dano à imagem da companhia, né? Esse é o linguajar que o board entende. E o CISO, ele precisa ser muito flexível, né? A gente precisa conseguir falar com o board, a gente precisa conseguir falar com os técnicos que vão trabalhar com o sistema, a gente precisa conseguir falar com os colaboradores, a gente precisa conseguir entender contextos de projetos para você poder entrar com a visão de segurança, né? Então, eu acredito que todo esse contexto global agora, com esses ataques, com a quantidade de empresas que foram impactadas e que tiveram prejuízo financeiro, foram realmente prejudicadas, isso ajuda muito no entendimento e abriu a porta, sabe? Eu acho que agora a gente está realmente sentando na mesa junto e discutindo estratégia, discutindo o futuro, né? Agora a segurança, cada dia mais, ela se aproxima do Security by Design, né? Security by Default, é uma coisa que a gente está conquistando agora e devido a todo esse contexto. E acredito sim que vai haver um aumento de investimento em segurança, até porque é necessário, né? Agora não é mais opção, agora é sobrevivência. Porque se a empresa parar e sofrer um dano operacional muito forte, muitas nem se recuperam mais, né? Conforme o tipo de ataque que sofre. Então, concordo totalmente com o Alexandre, a linguagem para se conversar com esse público é risco, é entender qual é o risco, as estratégias da companhia, né? O que vai realmente de acordo com o negócio, informação, e ali a gente construiu o nosso plano em cima disso. Isso, Larissa. Perfeito, muito obrigada, Márcia. Eu convido agora o Marcos a fazer suas considerações. Oi, Larissa. Eu concordo com a Márcia e com o Alexandre. Eu só queria colocar encapar um outro contexto aqui. Então, você falou, se essas empresas recebessem investimentos maiores de segurança, o que elas fariam, né? Eu acho que essa é uma pergunta importante, porque elas deveriam fazer algo pensado, planejado. E aí começa com aquelas 3 perguntas. Qual é o grau de maturidade que essa empresa se encaixa, né? Ela atua ou ela se encontra, depois qual o gap vinculado a essa estratégia executiva. Eu acho que tem esse ponto aí. E tem um outro ponto importante, além da proteção dos principais ativos, se a gente for ver um dos maiores desafios que nós tivemos aqui no país com relação a esses ataques foi a falta de estrutura de resposta a incidente, né? Foi essa falta de... E a estrutura, quando eu digo, é o processo total, é o processo de comunicação, é o processo jurídico, mais do que o processo tecnológico. Então, esse é um ponto crucial, porque ele demonstrou que as empresas não estavam preparadas para dar esse combate no processo de resposta a incidente. E isso acho que é fundamental, é um ponto-chave que ocorreu, porque se você não tem um processo definido, estruturado, e as pessoas treinadas, e se acontecer novamente, como é que fica essa empresa, né? Então, acho que tem aí uma reflexão bem profunda com relação
a essas empresas que estão pensando em aumentar o recurso, o investimento em relação à segurança. Eu acho que deveria realmente ter essa análise mais profunda, por onde eu começo. E o que me chamou a atenção nesses exemplos das empresas brasileiras foram realmente a falta de estrutura para uma resposta a incidente, ou interna ou externa, que hoje existem várias empresas que podem ajudar com relação a isso. Muito obrigada, Marcos. Edgar, fica à vontade. Fazer novas perguntas. Obrigado, Larissa. Eu estou aqui, né, analisando, escutando vocês falarem, e é interessante, essas duas questões que vocês debateram agora, elas nos trazem uma reflexão importante aqui, né? Ao mesmo tempo, o Alexandre falando com a Márcia e o próprio Marcos, temos que evitar puxadinhos, né? Porque, ao mesmo tempo, eu tenho que... É evidente que puxadinhos vão existir, porque soluções transitórias são necessárias, às vezes, mas eu acho que a gente tem sempre que estar atento, porque os puxadinhos, de uma forma geral, eles danificam toda a visão, né, do planejamento de longo prazo, danificam ou pode vir a danificar toda a visão de estrutura, de relacionamento, de fundamentação de orçamentos, etc, etc. Então, são pontos interessantes que eu acho que para o público em geral, e principalmente para aquelas empresas de médio e pequeno porte, que têm muita dificuldade, muitas vezes, de ter um orçamento adequado, né, os puxadinhos são soluções transitórias e, né, devem ser evitadas no longo prazo. Essa visão que o Alexandre, a Márcia, o próprio Marcos está trazendo aqui, de visão futura, é extremamente importante, né? E eu queria, né, pegando também o gancho de vocês sobre a questão do relacionamento com o CEO ou com a alta administração de uma forma geral, é muito interessante. Nós, na pesquisa, perguntamos para os CEOs, né, se eles, de fato, né, ofereciam suporte significativo à segurança cibernética da organização. E eles falaram que sim, né? Nós fornecemos, sim, um apoio significativo. Mas nós, não que validamos, mas a gente também fez uma pergunta para os executivos, que não é o CEO, da C-Suite, de uma forma geral. E só 3 em cada 10, ou seja, 33%, respondeu que, de fato, o CEO dá aquele suporte significativo. Então, ele colocou em questionamento aqui, né? Temos o presidente falando, não, nós damos suporte significativo, e o C-Level, de uma forma geral, falou, só 30% está dizendo que, de fato, concorda com a declaração. Então, eu acho que aqui tem um grande desafio, e vocês já tocaram em algumas questões a respeito disso, que como é que o CEO e os conselhos, aí principalmente CEO, conselhos, enxergam ou deveriam enxergar que eles são agentes transformadores dessa mudança de mentalidade sobre segurança cibernética e proteção de dados nas organizações. A Márcia mencionou a questão, né, que quando você impacta paradas operacionais, né, toda a questão de impacto financeiro, reputacional, esse tem sido, né, uma preocupação dos CEOs e dos conselhos. Queria, né, que vocês comentassem algo a respeito disso também, para compartilhar com o nosso público, e olhando do ponto de vista do executivo. Olhando do ponto de vista do CISO, né, porque aqui nós temos as duas pontas, né, a missão de cibersegurança e proteção de dados, a gente comentou, vem mudando, que é, né, gerar confiança, estabelecer resiliência e habilitar negócios e inovação. Então, qual é o papel do CISO diante dessa nova missão, ou dessa nova equação, como a gente está chamando aqui? Por favor. Márcia. Vamos começar com o Marcos, que não começou ainda. Ele está sempre falando por... Marcos, por favor, você é o primeiro agora. Olha, essa é uma pergunta excelente, porque eu acho que de todos os elos de evolução, esse é o elo que traz maior oportunidade, né? Que é essa conscientização e participação ativa do board com relação ao tema de cyber. E o tema de cyber, ele não é um tema
de segurança, é um tema de negócio, é um tema de estratégia. Uma vez conhecido que esse é um tema de negócio e que haja essa aproximação da área de segurança aos temas de negócio, à estratégia de negócio, eu acho que esse é um elo que não era tão difundido ou explorado. Eu acho que esse é fundamental, porque no final do dia, por mais que aconteça alguma coisa na empresa, são eles que precisam reportar ou se expor. Então, está aí uma oportunidade de excelência, aí, de melhoria. Mas, na minha opinião, se o board conseguir trazer essa área de segurança, a área de cyber, muito mais próximo ou de uma forma contínua, participando do board, você, Edgar, participou de vários boards para saber isso, eu acho que aí a gente preenche uma lacuna muito grande para que haja esse efeito aí de melhoria. Márcia, por favor. Obrigado, Marcos. Edgar, eu acho que é fundamental a maneira como o CISO se comunica com eles, né? A forma que a gente consegue mostrar a informação de maneira que ela se torne relevante para o negócio, né? Um erro que a gente vê acontecer muito comumente aí é a banalização do risco, né? De repente, se tratar de um risco que é um risco muito tático, muito operacional ou até muito pequeno, dele ser ressaltado, e isso tira a credibilidade da segurança. Porque aí fica aquela sensação de que, para esses caras, tudo é risco, tudo é importante, eu não quero nem escutar, né? E a estratégia é entender o que realmente é significativo. Quando você consegue abrir essa porta, quando você consegue atingir esse ponto, você CISO, passa a ser convidado para trazer atualizações e para falar sobre o tema, né? Em todas as empresas por onde eu passei, o difícil era abrir a primeira porta, né? Era você chegar e conseguir mostrar. Quando eles entendem, quando a linguagem está adequada e até quando está calibrado, a partir daquele momento estabelece uma relação de confiança aonde o próprio board quer ouvir do CISO o que realmente está acontecendo em função do que ele tem de reporte, de projetos, de ambiente, de estabilidade. Então, o crucial é entender a estratégia, realmente ser assertivo nos riscos que são impactantes para o negócio e, a partir dali, estabelece esse apoio do board, né, que é muito importante para que a gente consiga realizar o nosso trabalho dentro de uma companhia, né? O direcional, ele tem que vir top-down, ele vem de exemplo do presidente, dos conselheiros, na fala deles, né? E muitas vezes em reuniões de conselho, os próprios conselheiros cobram de projetos, mas segurança foi envolvida? Por que não foi envolvida? Então, isso é muito legal. Então, eu digo que é assertividade, né? Mas para isso a gente tem que estar junto do negócio, entendendo a estratégia e analisando o que realmente é importante. Nessa sensibilidade, o CISO ele tem meio que ser multifuncional aí, né? A gente tem que conseguir ligar os pontos e poder calibrar aquele de conhecer o planeta, conhecer o board, legal. Então, isso que é importante, é ali que eu vou, né? Eu diria que é isso. Obrigado, Márcia. Alexandre, por favor. Senso de urgência, né? A Márcia colocou bem, porque quando você olha para os times técnicos, tudo é problema, tudo é crítico. Você roda aquele maledeto scanner de vulnerabilidade, 100 mil vulnerabilidades críticas. Puxa, se eu mostro isso dessa forma para o board, é o fim do mundo, né? Ali eu sou o cavaleiro do apocalipse. Tá, mas desses 100 mil, qual que tem alguma brecha que é possível comprar sem pagar? Que é possível fazer o dump da base de dados que está exposta lá na internet, que é possível acessar burlando usuário e senha. Esses são exemplos de cenários que, se a vulnerabilidade não favorecer um comprometimento desse tipo, cara, não é crítico. E aí, não são 100 mil, é bem menor. E aí eu foco esforços para tratar isso. Então, essa mudança de mindset, né, do senso de urgência, né, de priorização, é fundamental.
a Márcia colocou também, né, muito bem, que com os incidentes, né, dos últimos 2 anos, eu não preciso mais justificar para o board que cyber é um tema importante. Todos do board sabem que é importante. Aí, o desafio do executivo ali de segurança, né, olha, eu lembro que eu vi isso de um executivo da companhia, né? Perguntei para ele o que ele espera da área de segurança. Ele falou exatamente isso. Olha, você não tem que justificar para a gente que segurança é importante. A gente sabe que é. Nos ajuda a priorizar, nos ajuda a proteger o nosso ecossistema. Poxa, esse é o principal patrocínio que a gente tem hoje, tá? A nossa missão é organizar, né, priorizar com um senso de urgência ali diferenciado, e aí que é importante isso que a Márcia, né, novamente falou muito bem. Essa visão, o CISO, ele tem que permear ali no board, com a comunicação adequada, e ele também tem que permear com os times mais técnicos. Esse mindset ofensivo, né, essa visão da ameaça, do comportamento da ameaça, é importante para ele poder ajudar e falar, olha, isso aqui impacta o negócio, porque isso daqui está sendo executado fora, tem essas vulnerabilidades, a gente está exposto. Quando você ganha essa confiança das áreas responsáveis por tratar os riscos, porque eles sabem que você está apresentando algo como crítico, realmente é crítico, ele vai parar, ele vai negociar com o negócio, ali os sprints para parar aquele sprint, atrasar uma demanda de negócio, porque tem um tema aqui que se não for corrigido, pode causar um dano significativo para o negócio. Então, a partir do momento que o CISO, né, o executivo, ele alcança esse nível de maturidade, aí a gente começa a fazer segurança de verdade, porque sozinho o CISO não faz. Eu preciso estar abraçado ali com meus times de infraestrutura, com meus times ali das esteiras de desenvolvimento, né, meu mundo DevOps, isso é fundamental. Quando eu falar que aquilo é crítico, eles irão parar para priorizar. Mas é uma conquista, quando a gente, né, algo que a gente tem que, todo um processo de evangelização, né, novamente o que a Márcia disse, né, da adaptação da comunicação para ter credibilidade, e na hora que a gente falar que tem que parar para tratar aquilo vai ser tratado. E o último ponto é quando nesse trabalho de evangelização, de conscientização, o seu executivo, ele passa a falar de segurança, ele não é de segurança, mas ele passa a falar de segurança para o negócio drivado pelaquilo que você nutriu ele. Ali é um golaço, né? O meu executivo falando de segurança, falando da estratégia, aquilo que a gente colocou, puxa, aí é um golaço. Aí é só fazer a manutenção disso. Alexandre, obrigado, né, pelos comentários de todos aqui, um aprendizado com vocês, trazendo essa perspectiva, uma vez que fica evidente que ao CISO, e aqui uma mensagem para todos os CISOs que estão nos escutando, né, vocês escutando aqui a conversa, a necessidade de você ter uma percepção e uma mudança importante, saindo daquele campo exclusivamente técnico para um campo um pouco mais amplo de um integrante de uma organização como um todo, né? E uma coisa interessante que eu gostaria também de compartilhar aqui com vocês, a gente vem sempre chamado para falar nos conselhos, né, e nos comitês de auditoria, que muitas vezes tem um papel relacionado com a questão de risco, né, do comitê de risco dentro das organizações, isso naquelas organizações que são mais reguladas, estruturadas, que têm conselho, comitês, etc., mas também naquelas empresas que são familiares, que muitas vezes o COMEX ele é composto dos acionistas diretamente. E a gente vem sendo chamado sistematicamente. A questão de 4, 5 anos atrás era muito mais nesse ponto que o Alexandre comentou, que era o que é esse problema aí, tal do problema de risco cibernético, né? E aí a gente falava 10 minutos, 15 minutos e pronto, a agenda acabou, né? E vamos seguir a vida. Hoje, eu tenho feito alguns desses eventos agora recentemente, os últimos que eu fiz, eu entrei com uma agenda de falar 1 hora e fiquei 1h30 falando.
Porque, de fato, aqui não foi falar, olha, o risco cibernético está acontecendo, ataques de ransomware. A coisa foi para um outro campo, que foi exatamente o campo de como é que eu resolvo, quais são as ações, como é que eu posso direcionar de fato as minhas ações e os meus investimentos para que eu possa ter uma estrutura mais robusta de proteção, né? Seja por meio de uma equipe interna, seja por meio de uma equipe interna auxiliada por prestadores de serviços de uma forma geral. Então, aqui há uma mudança importante, que todos nós temos que aproveitar esse momento para trazer um posicionamento diferenciado para o CISO. Muito obrigado para todos. Vamos para a próxima pergunta, Larissa, Obrigada. por favor. Eu queria fazer um complemento. Você, Edgar, começou falando da nova equação. Então, na verdade, nós ressaltamos na pergunta anterior a postura do novo CISO, né? Então, a nova equação requer um novo CISO. E essa é a visão que está se consolidando cada vez mais dentro das organizações. Mais uma pergunta: estar bem preparado para detectar, conter e responder a um incidente é um desafio permanente. A pesquisa aponta a alta na complexidade e no número de ataques cibernéticos e o aumento nos casos de incidentes reportáveis. 58% apontam aumento significativo e aumento nos casos de ataques a serviços de cloud. Ransomware, 57%. Malware via software update, 56%. Cryptomining, 54%. Quais são os elementos fundamentais para estar preparado diante dessas ameaças? E mais importante também, né? E quando o incidente se materializa? Qual é a importância de estar preparado para uma gestão de crise? Antes, durante e depois. Porque a expectativa é que, quando ela acontece, você possa aprender com cada um desses incidentes, possa fazer um ciclo de PDCA para que você possa melhorar ao identificar onde falhou. E em relação ao cenário de segurança cibernética no país, vocês entendem que as empresas ainda estão muito distantes do cenário atual, da necessidade, ou de fato o crescente aumento das notícias referente a vazamento de dados, impactos operacionais diante de cyberataque, tem ajudado na transformação do processo de resposta a incidente das organizações? Vou começar pela Márcia novamente, vou defender as mulheres, então fica à vontade, Márcia. Vamos lá, Larissa. Eu acho que para que possamos fazer uma proteção efetiva, o primeiro passo é visibilidade, né? Como o Alexandre já falou, a gente só consegue proteger o que a gente conhece, o que a gente não conhece, a gente não consegue proteger. Para isso, é necessário que a gente coloque sensores, né, em vários ambientes, tanto de IT, de corporativo, quanto de OT, o industrial, para que eles monitorem tudo o que está acontecendo e alertem em caso de suspeita. Mas não adianta eu ter sensores bem posicionados, em quantidade suficiente, se eu não tiver um bom time de resposta a incidente. Então, como o Marcos falou, primeiro passo é montar um processo, porque isso é muito importante, né? Não adianta a gente colocar pessoas que não conseguem entender o técnico, as coisas estão acontecendo muito rápidas, né? Tudo, tecnologia nova, ataques novos, explorações novas, e os técnicos eles têm que ser constantemente capacitados para poder atuar em caso de uma crise, né? Eu acho que hoje todas as empresas é obrigação ter um time de resposta a incidentes com um processo de crise bem implementado, com simulações, com todo mundo treinado. Eu acho que isso hoje é obrigação, faz até parte da higiene ali, né? E eu acredito que esse é o momento que a gente já começa a trabalhar atuando em prevenção, né? Então, a gente está num momento de grande volume de dados, de análise, de tirar a inteligência, né? Então, de analisar comportamentos para poder entender um comportamento diferente no meu ambiente e, a partir disso, tratar. Então, o mais importante de tudo para mim é ter visibilidade.
a gente sabe que quando começa a fazer esse trabalho numa companhia, a gente encontra sistemas ou o software as a service que alguma área pegou um momento, contratou e que tira o dado do meu ERP e que joga no sistema, porque o sistema vai fazer isso, maravilhas, né? E aí são pontos de escape que a gente tem ali e uma porta de entrada. Primeiro, risco, a integridade, porque depois que saiu foi a confidencialidade dos dados. Então, são alguns fatores aí que a gente precisa cuidar, mas resposta a incidentes com simulações. Não adianta a gente montar um processo e não fazer o teste de mesa, não rodar o teste para garantir que ele está efetivo e fazer o processo de melhoria, né? Então, conhece, desenha, valida, testa, melhora. E ali um PDCA, né? É um PDCA com outros nomes de fase, mas é um PDCA no final do dia, né? Então, eu acho que eu respondi todas, Larissa, acho que não faltou alguma. Não, por todos os temas, obrigada. Alexandre, eu convido você a fazer seus comentários. Alexandre, você congelou, eu não sei se você nos ouve. Isso, perfeito. Marcos, será que você pode fazer seus comentários? O Alexandre, quando voltar, ele finaliza? Posso sim, Larissa. Interessante esse ponto da Márcia, e se a gente também for fazer só uma reflexão rápida, né? Você falou de ataques, de malware, criptos, falou de um monte de coisa, né? Vamos entender só um pouquinho como que isso acontece, né? Acontece pelo preparo desses atacantes. Eles têm inteligência, eles têm ferramentas, eles têm robôs, eles têm dinheiro, eles têm o que eles precisam de uma forma automatizada. Aí vamos olhar a gente do outro lado. Seres humanos, sem as ferramentas, sem as condições. E tem um ponto importante aí que você citou na pergunta, Larissa, que foi a parte de cloud. Quando você fala de cloud, a gente está falando de outra coisa, a gente está falando de outros desafios. É até interessante ver aí as novas capacidades do CISO para cloud, porque cloud, o que acontece hoje? Né? Existem todo esse dinamismo, né, da nuvem, das aplicações em nuvem, do dinamismo da nuvem, toda hora sobe coisa, desce coisa, né? É dinâmico. Aí a gente vê esse como primeiro desafio, até a própria empresa saber quais são os ativos que ela tem na nuvem. Provavelmente vai depender de cada minuto que ela olha, porque cada hora é uma coisa que ela tem na nuvem. Aí depois a gente vem para o segundo desafio, que por causa dessa aceleração, são os erros humanos, porque ninguém tem tempo para olhar para trás, é todo mundo olhando para frente, né, acelerando. Aí a gente vê essa disseminação da área de desenvolvimento que também não pode olhar para trás, então eu preciso sair correndo para frente. E aí a gente tem esses desafios com relação à resposta a incidente. Então, esse contexto de nuvem, ele é totalmente diferente. E aí, por ser diferente, nós vemos esse desafio que a Márcia falou, da visibilidade, que é fundamental, sem visibilidade não tem, mas além da visibilidade, tem a contextualização. Você precisa ter a visibilidade, você precisa ter o contexto para saber que essa coisa está ligada à outra. Então, tem esse outro lado da contextualização que é super importante. Eu acho que é aí onde a tecnologia mais evoluiu, com relação à inteligência artificial, com relação a machine learning, porque se não for assim, ou orquestração, automação, se não for assim, não tem mais jeito, não existe mais a mínima condição de defesa, se não for através de tecnologias automatizadas, simplificadas e mais integradas, porque aí sim é aquela teia que você falou no início, Larissa. Então, precisa de uma nova abordagem. Então, se existe uma nova equação, precisa de uma nova abordagem, principalmente com relação à cloud. Então, se nós formos olhar para trás, agora é uma nova oportunidade de não cometer os mesmos erros que nós cometemos no passado, com toda essa complexidade de vários componentes sem o preparo. Acho que a tecnologia aqui avançou o suficiente para estar à frente, não deixar o usuário fazer certas coisas ou ter todo esse rastreamento. Mas, além disso,
o monitoramento contínuo e a resposta a incidente é fundamental. Perfeito. Muito obrigada, Marcos. Bem-vindo. Seja bom retorno, Alex. Alexandre, se você puder responder a nossa pergunta, você lembra dela? Sim. Vocês me escutam, né, pessoal? Perdão, aqui houve um... Enfim. Puxa, em cima desse cenário de ameaças, né, Larissa, que você expôs, eu irei reforçar aqui alguns pontos que eu acho que é importante, né? Então, puxa, higienização, né? Novamente, algo que a Márcia fala bastante, a gente está falhando no básico, né? Que é, puxa, instalar os PETs, usar um segundo fator de autenticação, né? Eu fico muito chateado quando um sistema foi comprometido porque tinha lá um serviço RDP de acesso remoto, que um brute force no RDP foi o vetor utilizado para comprometer a rede daquela empresa. Puxa, um segundo fator teria resolvido isso, né? Então, a gestão das vulnerabilidades, são um pouco mais de 20 vulnerabilidades mais críticas exploradas por essas gangues de ransomware, que, puxa, as empresas têm que priorizar. Prioriza essas no perímetro que a gente tem que priorizar. De novo, gestão de riscos. E quando eu falo gestão de riscos, proteger as joias da coroa e os fornecedores críticos. Fornecedor crítico é aquele que, de alguma forma, ou tem um puxadinho comigo, ou ele trata o meu dado crítico, sensível, pessoal. Esse fornecedor eu tenho que cuidar. E a gente está falhando, porque a forma clássica de cuidar do fornecedor, o que é? Atualiza o contrato, manda um checklist, se não, eu acredito, né? E vida que segue. Contrato lá uma tecnologia que me dá uma visão de postura, de segurança, e eu uso isso. Mas isso está falhando. Porque uma das coisas que a gente faz pouco e a gente precisa fazer mais, de novo, olha, a informação. Como é que esse fornecedor protege a minha informação? Onde que ela está? Quem acessa? Como que acessa? Como que eu protejo a informação que está fora do meu perímetro e hoje é compartilhado com o meu fornecedor? Então, esse é um grande ponto. Tem formas, tecnologias, processo para a gente proteger essa informação que está fora do meu perímetro. Perfeito. Outro ponto, né? Um outro último ponto aqui, reforçando o que o Marcos já disse, bastante, a Márcia também, plano de continuidade e resposta a incidente. A gente tem que estar preparado para o pior. Nós falhamos ali nas respostas aos incidentes. É muito bacana quando eu simulo antes de um incidente materializado. Porque, pessoal, a gente vai ter incidente. O diferencial vai ser a resiliência, ou seja, detectar, conter rapidamente para amenizar os danos. Só que para isso, o meu backup tem que estar funcionando e eu tenho que testar. Tem um livro bacana que se chama Responsabilidade Extrema, é de um SEAL. E lá ele fala que treinamento, como é que eles treinam os SEALs? Baseado em conceitos, simulação e repetição. Cara, é exatamente isso que a gente tem que fazer. Conceitos, explicar para os times como é que funciona a ameaça, qual que é a técnica, a tática, o procedimento, o que ele explora. Isso dá uma visão. Eu tenho dificuldade hoje de profissionais disponíveis. Como eu treino? Com conceito. Simulações, vamos simular desastres, vamos simular um ransomware, uma disseminação de vírus, um ataque de DDoS. O que a gente faz? Onde eu detecto? Como eu contenho? Como eu comunico? Os níveis de crise? Impactou o negócio crítico? Vou acionar o DR? Tudo isso tem que ser preparado, simulado, testado, para que, se for materializado real, eu estou preparado. Visibilidade, que os colegas aqui colocaram muito bem. Então, visibilidade dos meus endpoints, né? Visibilidade da minha cloud. Né? Fala de transformação digital, puxa, tem cloud, puxadinho da cloud, ali é um puxadão, tem que cuidar. Visibilidade dos gaps. E, por último, algo do início da nossa conversa, simplificação. A gente tem que rever a nossa arquitetura, tem que entender quais são as tecnologias que a gente tem e identificar oportunidades de simplificar, juntar tecnologias que eu consiga integrar mais funcionalidade, integrar mais com outras tecnologias, com outros processos. Perfeito, Alexandre, muito obrigada. Eu queria só fazer um complemento. Nós da PwC apoiamos muitas empresas no antes, mas também no durante a crise, né? E a experiência nos mostra que ter esse treinamento, ter esse processo é muito importante, mas também
poucas empresas investem em tecnologias que podem ajudar durante o incidente, que é aquelas tecnologias, por exemplo, que se por algum motivo o seu controle falhou e eu tive um hamster dentro da minha rede, por exemplo, será que eu tenho tecnologia para, durante a crise, ele conseguir bloquear uma movimentação lateral? Então, o convite em relação a essa parte de resposta a incidente também na hora de desenhar, durante esses simulados, né, e na etapa, entender um pouco da etapa de durante, pensar em como as tecnologias existentes ou fazer investimento em tecnologia correta podem ajudar durante um ataque cibernético, por exemplo. Né? Ainda falando um pouquinho de ataques, né, hamster, né? Ataques altamente relevantes e maliciosos, gangues de hamster que fazem a prática de extorsão de dados, eles fazem parte das previsões de segurança cibernética para os próximos meses. É fato que os agentes de ameaça procuram elos fracos nas cadeias de suprimento de software? Essa é uma primeira pergunta, né? Você entende que o mercado brasileiro está preparado para responder esse tipo de ameaça, desses atacantes que tentam explorar vulnerabilidades dessa cadeia de suprimento? Como se preparar para esse tipo de cenário? Alexandre, você pode começar, por favor? Puxa, Larissa, acho que tem muita coisa tá relacionada ao que eu acabei de falar, né? Mas quando a gente fala ali, né, dessa cadeia de suprimentos, a gente pega casos como o da SolarWinds, né? Que, puxa, pensando do lado de estratégia de ataque, fantástico, né? Eu vou comprometer um agente que as grandes empresas têm instalados em todos os seus servidores. Então, como é que eu identifico que aquele agente foi comprometido? É bem desafiador. Agora, se eu fizer a lição de casa, que é todas as tecnologias que eu tenho, as principais tecnologias, principalmente as de visibilidade, tecnologia que você mencionou, né, um EDR, um XDR, devidamente implementado, e devidamente implementado é garantir ali no mínimo 98% de todos os seus equipamentos com esse maledeto agente instalado. Isso é trabalho, estar abraçado com o seu time de infra para falar para ele, cara, lança uma máquina e já coloca o agente, lança um desktop, um notebook, coloca o agente, porque esse agente que vai dar visibilidade e capacidade de contenção, de resposta, investigação, análise de comportamento. Veja que a visibilidade, quando um fornecedor meu ele é comprometido, ele vai se movimentar, ele vai tomar algumas ações ali, ele vai desenvolver um comportamento que é anormal. E aí onde entra a tecnologia e o processo, né, o time ali, 24/7, preparado para detectar, tratar aqueles alertas gerados dessa mudança de comportamento, ir lá e conter, fazer uma investigação profunda para entender por que aquele ativo tem aquele comportamento. Veja que para detectar esse tipo de comportamento, esse tipo de ameaça, tem que ter visibilidade. Tenho que garantir que o meu parque está devidamente ali instalado, os agentes, né, os sensores de comportamento. Perfeito, muito obrigada, Alexandre. Márcia? Bom, o Alexandre falou bastante de visibilidade, então eu não vou nem comentar, porque realmente é fundamental. Uma outra ação que requer muito cuidado e assertividade na configuração, né? Como o Marcos falou, o correlacionamento de eventos é muito importante, né? Um evento sozinho pode não dizer nada, porém, quando ele é correlacionado com um outro evento, ele pode significar um ataque, por exemplo, com geolocalização, enfim, que a gente consiga ter a visibilidade. É importante a gente conseguir utilizar as tecnologias que a gente tem
que, por melhor configurada que ela venha, com regras generalizadas, existem especificidades do meu negócio que eu preciso adequar para aquela configuração, para que não gere um número muito grande de falsos positivos e que perca muito tempo para poder tirar, expurgar os falsos positivos e que não identifique alguma ocorrência dentro do meu ambiente que seja de fato relevante, né? Hoje a gente tem bastante tecnologia, a gente tem bastante informação. Eu acho que a cada dia a gente consegue conhecer mais o comportamento das nossas empresas e utilizar tecnologias que são boas e desde que estejam corretamente configuradas, né? Então, visibilidade, senão eu não consigo analisar. Uma configuração que faça sentido dentro do meu ambiente para eu poder não perder tempo com falso positivo e que chame a atenção para alguma coisa que eu realmente precise. E aí tem várias ferramentas, né? Não vou falar tecnicamente, mas tem várias tecnologias, vários conceitos também que a gente tem que casar no ecossistema para que possa fazer sentido. Então, eu acho que o momento agora é esse, né? Dados, a gente tem ferramenta, Big Data, Analytics, uma série de ferramentas para a gente poder identificar e atuar rapidamente. Mas tudo isso faz parte do contexto. Se eu não tiver um bom time de crise, também eu não chego a lugar nenhum, né? Então, é o cuidado de montar todas as peças para que o meu ecossistema realmente pare em pé e equilibrado. Perfeito. Muito obrigada, Márcia. Marcos, você poderia complementar os comentários? Sim, levando em consideração que essa cadeia que você falou, ela não irá parar, né? Essa é uma cadeia contínua, e aí fica claro o seguinte, que esses atacantes, eles têm várias formas de entrada, né? Além de monitorar essas vulnerabilidades de softwares e coisas desse tipo, eles também têm aquela facilidade de entrar nas empresas ou porque a porta estava aberta ou má configuração e coisas desse tipo. E aí, quando a proteção, ela passa por esse cenário que a Márcia falou, mas também passa por uma outra coisa estrutural, que são essas novas tecnologias de orquestração e automação. E o que isso quer dizer? Que a defesa deveria também passar por um processo de minimizar a interação humana. Teria que ter algo, né, que nós chamamos de tecnologias de automação e orquestração, que minimiza essa interação humana e que a máquina faça a inteligência para fazer esse processo que a Márcia falou. Então, é um exemplo de uma nova maneira de proteção de defesa, porque sem a ajuda da máquina e da inteligência artificial, é humanamente impossível, porque nós já vimos isso. Então, eu só queria adicionar isso frente ao que foi colocado com relação a processo, monitoramento contínuo e processos existentes, mas eu acho que isso veio de novo, né? Como quando o Alexandre falou de tecnologias de periféricos, né, que são mais investigativas, elas também ajudam, porque elas têm inteligência artificial para dizer que essa máquina não deveria fazer isso, ou esse software não tem esse comportamento, ele não deveria ter esse comportamento. Então, sim, existem tecnologias, mas também há esse todo preparo para adotar essa tecnologia, para que a tecnologia seja mais automatizada, mais robotizada, além desses serviços externos, quando a empresa não tem a estrutura interna. Perfeito. Para não perder o gancho, Larissa, do Marcos, eu queria aproveitar a fala dele, excelente, e falar que isso também é uma alternativa para ajudar o problema que a gente está tendo agora de pessoas, né? A comunidade de segurança está precisando de pessoas e a gente não tem os técnicos, primeiro, está muito valorizado agora pelo momento e não tem pessoas formadas para poder atuar. Então, essa fala do Marcos é muito importante porque a automatização, ela também nos ajuda nisso, né? Ela dá maior assertividade, então ela minimiza o fato de erros humanos ou de alguma roubo de identidade, enfim, e ajuda também de você guardar a inteligência humana para ações mais nobres, né? E você pegar ações mais repetitivas, de cara você já tira um monte de hora, né? De pessoas. Então, eu acho que é muito importante analisar isso com muito cuidado. Muito boa essa colocação do Marcos. Perfeito, muito obrigada, Márcia e Marcos, até porque a orquestração e a correlação dos eventos, ele pode dar visões que, através de algo
individualizado, você acaba não vendo enquanto ameaça. Então, é de fato uma tendência e uma necessidade. O CISO do futuro, ele precisa ter esse tipo de visão. Muito obrigada, pessoal. E, Edgar, eu passo novamente a palavra a você. Obrigado, Larissa. Eu só queria fazer um comentário nessa última fala aqui de vocês, né, em relação... é interessante, né, porque a Márcia falando, o próprio Marcos falando também, o Alexandre, sobre, né, a importância da tecnologia para né, de alguma forma, simplificar o processo de análise, né? Ou seja, eu coloco uma capacidade né, ampliada de análise, que não requer pessoas, né, que não exige pessoas, dando às pessoas simplesmente aquilo que há de mais sofisticado, ou de uma análise mais sofisticada. E vejam que é interessante, né? Eu quero reforçar isso, porque muitas vezes quando a gente fala de simplificação, pode significar, não, vamos fazer as coisas mais simples. Não é isso, né? É exatamente o contrário, é exatamente uma abordagem de que eu trago mais e mais tecnologias e uma coerência dentro da minha arquitetura, de maneira que eu simplifique as minhas ações, os meus processos, indo para aquilo que é mais sofisticado para uma pessoa ou para uma análise um pouco mais sofisticada, tanto no ambiente de TI quanto no ambiente de industrial, né? Que vocês dois, né, aqui os três, na verdade, representam segmentos de missão crítica, né? Saúde, energia, tecnologia, são considerados não só no Brasil, mas em muitos países como aquelas indústrias, aqueles segmentos de missão crítica. Né? Eu queria, né, passar para a nossa pergunta final aqui, geral, né, antes de abrir as considerações finais, que o Alexandre tocou um pouco nisso, eu acho que a Márcia também, o Marcos também lá atrás, que é exatamente a questão dos riscos de terceiros em relação à segurança cibernética. Né? Terceiros aí, entenda o ecossistema. Né? E é interessante, a pesquisa revelou algo muito interessante. No mundo, né? E é claro que existe um ponto cego em relação a isso. Né? Existe um gap, né, em relação aos riscos de terceiros. Cerca de 25% das empresas do mundo tem pouca visibilidade ou nenhuma compreensão dos riscos de terceiros. Ou seja, 1/4 dos respondentes disseram, eu não me sinto muito à vontade para dizer que eu compreendo ou eu tenho visibilidade dos riscos de terceiro. Né? E para agravar o cenário, 50% ou metade das organizações, elas não fizeram absolutamente nada em relação a tornar esta relação uma relação mais duradoura. Como o Alexandre disse, né, aquele questionário sim, não, 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 sim e né, obrigado, não é duradouro. Aquilo não se sustenta ao longo do tempo. Né? O Brasil parece que nas respostas demonstrou uma ação um pouco mais efetiva em relação ao mundo. E eu acredito até que foi impulsionado pela própria questão da LGPD, onde há uma preocupação de como é que o meu terceiro está tratando os dados pessoais que a gente troca, né, naquela relação de controlador e operador. Mas só as considerações finais aí de vocês em relação a esse tema, que eu acho que de alguma forma já foi tocada. Por favor, aí. Marcos, por favor. Ótimo tema, Edgar, e aí fica aquela principal pergunta, né, ou assimilar, que é: todos nós estamos conectados com todo mundo. E você não fazer a sua parte vai impactar o outro e pode impactar muito. Né? Então, acho que essa é outra reflexão que não tinha, né? Do mesmo jeito que foi trazido outras reflexões aqui da diferença do CEO, essa aí é uma que estava talvez um pouco escondida, né? Que é essa dependência da conexão, né? Que nós temos com terceiros. Aí eu fico imaginando o mundo da Márcia, o mundo do Alexandre, a maioria desse mundo. E tem uma outra coisa também que vale de reflexão, é que hoje praticamente todas as empresas estão se tornando uma empresa de tecnologia, né?
para acelerar os seus negócios. Isso faz com que todos tenham essas conexões externas. Então, é como se tivesse mais ramificação em cima da complexidade existente. Então, isso exige um novo olhar, isso exige uma nova colaboração entre essas empresas, e existe também uma nova organização, precisa ser mais organizado. Então, a impressão que eu tenho aqui no caso da Márcia e no caso do Alexandre, vai exigir um pouquinho mais deles para que crie um outro processo de como, né, vai ter um pouquinho mais de trabalho, só a Márcia nem sabe, né, como você gosta de trabalho, está ok, mas como deveria ser um novo procedimento de boas práticas para as empresas relacionadas. Então, acho que vai exigir esse descritivo que hoje não existe, esse processo que hoje não está tão definido. Então, quando a gente fala, olha, como você age com a LGPD ou com essas regulamentações, acho que tem algo maior aí, que precisa ser definido, que hoje não estava sendo definido adequadamente. Obrigado, Marcos. Márcia, se puder fazer os comentários, por favor. Sim, esse realmente é um problema novo, né? Uma coisa que sempre me preocupou muito trabalhando no nosso ambiente, com acesso às informações do nosso ambiente, determinadas atividades, elas têm uma rotatividade muito grande. Poucas empresas têm bem implementado o processo de troca de senha do terceiro para atender o ambiente após a saída de um funcionário, né? Então, a gente viu aí no passado alguns incidentes que aconteceram, principalmente com roteadores de operadoras, né? Que vinha uma senha que era única, porque assim eles conseguiam acessar e ninguém nunca trocou a senha, quando saía o cara, entrava o cara, né? Então, a gente tem que olhar para o processo que tem para quem vai entrar no nosso ambiente. Uma coisa que nós estamos revisando, e eu acho que todo mundo precisa começar a revisar e mapear os riscos, né? Tem muitos mais, além do que eu vou falar, né? Mas também o processo de dar acesso a dados sensíveis. E a gente está lidando agora com insiders também, né? Então, eu já conheci alguns cases aí de terceiros plantarem alguma coisa no ambiente ou darem acesso, né, àquela... A gente está atualmente vivendo lá o serviço de assinatura de acesso aos dados pessoais, né, que tem um usuário e uma senha, você paga R$200 por mês e consegue ficar lá, nome, agora eu quero CPF, agora eu quero telefone, agora combina tal coisa para mim, né? Isso é um insider, isso é um cara que está lá dentro, que deu seu usuário, sua senha, e eles estão utilizando para isso, né? E que pode ser um funcionário também, mas também pode ser um terceiro, né? Então, um cuidado que eu acho importante, que pelo menos, assim, dentro dos imediatos que a gente pode fazer, né? Cuidar muito de quem tem acesso a dados críticos. Então, eu gosto muito da gente estabelecer uma rede de confiança antes, né? Então, já é uma pessoa que já está prestes... Então, para ter acesso a dados críticos, o cara tem que estar trabalhando no meio ambiente há 2 anos. É um cara que eu conheço, que eu interajo e que não houve... E mesmo assim, tudo visibilidade, monitoramento, retirada de dados para rodar em ambientes de terceiros. E isso é uma coisa muito difícil, né? Porque a gente tem que implementar dentro do ambiente onde estarão os nossos dados uma segurança, uma proteção, como a gente faria no nosso ambiente. Então, tem que haver essa negociação. Muitas vezes a negociação não é tão fácil assim, porque o fornecedor ele tem características no ambiente dele que ele não quer alterar, não quer personalizar para a gente, porque ele tem os clientes. Então, realmente é um assunto novo, complexo e que requer muitas frentes. A gente tem que olhar para muitos dados aí, muitos riscos para a gente poder construir, mas é essencial. É essencial agora, do jeito que a gente está trabalhando e com o volume de dados, com a importância dos dados e com todo esse momento de ataques aí. É isso. Não, perfeito. Alexandre, por favor. Bom, acho que o que eu posso somar ali, concordo tudo que a Márcia colocou aqui muito bem. O que eu poderia adicionar aqui é a questão, olha que maluco, pessoal, a LGPD, né, o Semula, ele sempre fala isso, achei fantástico essa frase dele, né, de que a LGPD veio para a segurança da informação, né, cyber, veio dizer que, olha, tudo que eu não fiz em 20 anos, eu tenho que fazer em 2 anos, valendo,
E a primeira iniciativa da LGPD é o discovery da informação, onde ela está. E essa informação, uma vez descoberta, eu preciso tratá-la adequadamente, que a 27001 chamava de proteger a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade em todo o ciclo de vida da informação. Eu sempre investi em tonelada de coisas no perímetro, esqueci de proteger a informação. E agora eu tenho que proteger mais do que nunca por causa da LGPD. Quando eu tenho um fornecedor, um parceiro ali, essa informação está lá. Então, dentro desse cenário de desafios que a Márcia colocou, né, da gestão de acesso, né, de toda essa diligência lá, eu tenho também que proteger a informação independente, de novo, né, já falei isso, independente de onde ela está. Essa informação foi lá. Cancelei o contrato, revoguei o acesso, essa informação que está fisicamente lá está inacessível. Isso é importante. A gente vê muitos problemas de vazamento porque aquele parceiro, que eu já não tenho mais contrato, foi comprometido e dados antigos meus foram vazados. E aí eu tenho que justificar depois, olha, veja bem, não é meu, é do parceiro, que não fiz ali uma sanitização. Puxa, se eu protejo o dado independente de onde ele esteja, eu acho que esse pode ser um caminho para somar a essas N estratégias. Preciso proteger independente de onde ele esteja. E um outro ponto importante, somando aí, é inventariar esses parceiros críticos que conectam no meu ambiente. Porque, eventualmente, o meu serviço de inteligência vai falar, olha, a empresa X foi comprometida. Opa, eu tenho uma conexão com esse parceiro. Vou lá e tomo uma ação de conectar, de cortar essa conexão. Então, existe uma melhoria ali no meu procedimento, no meu processo de resposta a incidente, a tomar uma ação desse tipo para parceiros. Quais são os parceiros que têm conexão comigo, aquela VPN, um puxadinho? Eu preciso saber disso para poder tomar uma ação como essa. Tá? Então, inventariar lá quais são as conexões e proteger as informações independente de onde ela esteja. Porque, concordo com a Márcia, é muito complicado eu ter que ir lá negociar com o fornecedor. Olha, eu vou fazer um assessment aí, tá? Vou validar tudo. Puxa, isso gasta um esforço e eu esqueço de proteger a informação. Onde que ela está lá? Como é que ele protege? Como é que é o acesso? Quem acessa? Como acessa? Por onde acessa? Então, somando aí um pouco o que foi colocado aqui, pessoal. Obrigado, esse é um desafio enorme, vocês têm trazido aqui, é importante a gente compartilhar com o público em geral, que está nos acompanhando, porque, de fato, como a Márcia falou, né, e vocês todos falaram também, esse é um assunto mais sensível, mais difícil, mais complexo de ser resolvido, porque ele envolve, inclusive, uma relação que transcende, né, o contratual, ele passa nos processos e nas tecnologias e nas pessoas, das organizações que fazem parte desse ecossistema. Nós estamos chegando aqui ao final, eu estou assim, encantado aqui com o resultado, eu acho que a contribuição nesse vídeo, nessa conferência aqui, nesse evento, foi fantástica. Eu acho que aqui, só relembrando, né, nós começamos falando um pouco sobre o lançamento dessa pesquisa Digital Trust Insights da PwC, uma pesquisa global. Ela traz 5 importantes temas aqui que foram revelados pelas 3.600 executivos que responderam a pergunta, 124 do Brasil, e essas perguntas passam e a gente discutiu aqui, o papel, né, do CEO, a importância do CEO da alta administração para, né, trazer significado para a questão de risco cibernético, para as questões de investimento, etc. Todos comentaram. Falamos um pouquinho também sobre a questão da complexidade, né? Será que, de fato, né, eu estou introduzindo um nível de complexidade muito grande na minha estrutura, no meu modelo cibernético, de risco cibernético, que pode não ser... que pode ser prejudicial à evolução do negócio. Então, vamos pensar em simplificação, falamos muito nisso, vocês trouxeram exemplos e insights importantes aqui. Falamos da importância da gestão de risco para que a gente possa ter, né, usando aqui o tema do Alexandre, olhar as joias da coroa e, de fato,
né, traçar um nível de maturidade que possa, ao mesmo tempo, trazer robustez na minha proteção e, ao mesmo tempo, proteger aquilo que eu tenho que proteger, para não fazer esforço desnecessário para aquilo que não precisa ser protegido. Falamos disso, né? Falamos da importância das empresas estarem preparadas, né, para proteger, detectar, fazer uma ação preventiva, né, uma visão de proteção, detecção e resposta a incidente, a dificuldade que é isso tudo, a importância do exercício para que a gente possa, ao acontecer um incidente de segurança, estar prontos para fazer a reação ao incidente de segurança. E, por fim, falamos dessa última pergunta, a importância de a gente pensar não só no nosso perímetro, mas o nosso perímetro hoje já não é mais o nosso perímetro. O nosso perímetro hoje é o ecossistema, algo muito mais ampliado, que envolve tecnologias, que envolve soluções de cloud, que envolve terceiros, que envolve fornecedores, que envolve todo tipo de fornecedor, inclusive, desde de um técnico de tecnologia até uma super empresa que a gente consegue amarrar contratualmente, etc. Mas o contrato só não é suficiente para a gente tratar do tema de segurança cibernética envolvendo o ecossistema. Então, eu acho que nós cobrimos bastante esse tema. Eu queria só passar para os agradecimentos finais aqui dos nossos 3 panelistas. Eu, antes de qualquer coisa, gostaria de agradecer muito, né, a Márcia Tosta, ao Alexandre Domingos e ao Marcos Oliveira, que estiveram conosco aqui 1h30, são profissionais de renome nacional que se dedicaram aqui para compartilhar conosco toda a experiência deles a respeito desses temas. Então, por favor, as considerações finais e, mais uma vez, agradeço a presença de vocês aqui. Márcia, por favor. Edgar, eu aproveito então para mais uma vez agradecer pelo convite. Foi uma honra, um prazer estar aqui conversando com vocês, a gente tendo esse nível de discussão. Eu acho que isso é muito importante. Parabenizo a PwC por promover esse tipo de conversa. Isso é fundamental. A gente tem que cada vez falar mais e cada vez compartilhar mais para que a gente consiga seguir nessa nossa missão de proteção. Muito obrigada a todos. Obrigada, Marcos, Alexandre, Larissa e Edgar. Muito obrigada. Poxa, também quero agradecer, pessoal, aí pela oportunidade. Sempre é muito bom, né, a gente falar sobre esse tema, como a Márcia falou, discutindo temas desse tipo, compartilhando essas experiências, que é uma das formas da gente melhorar, né, o panorama da segurança, através dessa troca de experiências. Então, foi muito bom. Parabéns aí, Edgar, Larissa, o time da PwC, a parceria, né, parabéns por promover esse tipo de evento e, puxa, foi uma honra estar aqui com vocês, com a Márcia e com o Marcos aqui, parceiros nessa luta, né, da segurança. Marcos, por favor. Agradecer também a todos e eu gostaria de pedir para que quem não viu ainda, não leu os insights, o relatório, ele é muito esclarecedor. Acho que dá até para criar um playbook de melhores práticas, né? Então eu só gostaria que todo mundo lesse com carinho. Agradecer a todos a Márcia, o Alexandre, Larissa, Edgar, pelo compartilhamento desses insights. Acho que o nosso objetivo é fazer com que a sociedade brasileira continue se desenvolvendo e é só através do compartilhamento das informações e de ideias que a gente pode colaborar um pouquinho mais para que o nosso país continue se desenvolvendo. Então, muito obrigado aí pela participação e pelo convite também. Obrigado a vocês aí pela participação mais uma vez. Obrigado, Larissa, aqui, acompanhando juntos aqui nessa empreitada. Obrigado a todos os participantes, aqueles que se inscreveram. É importante destacar que esse evento é gravado e pode ser revisto, né? Ou mesmo visto pela primeira vez a partir do mesmo endereço. Nós vamos fazer essa publicação para reforçar, porque está disponível. Agradeço ao Marcos por ter comentado, né, que as pessoas
olhem, analisem o Digital Trust Insight. Esse é um documento fantástico. Ele está tanto no site da PwC Brasil como no pwc.com, e todos os detalhes estão lá. Ele existe um corte por indústria, né? Então você consegue olhar essa pesquisa como um todo, ou se você tiver um interesse específico da sua indústria, do seu segmento, existe corte por indústria e, ao mesmo tempo, existe lá todos os detalhes para que a gente possa navegar e mergulhar na pesquisa. Então, mais uma vez, obrigado. Obrigado à presença de todos e um bom dia a todos. Obrigado e até logo. Bom dia. Bom dia. Até mais, pessoal.